Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade. Procure a vida plena. Ela está à sua disposição. Deus, infinitamente rico, colocou à sua mão as riquezas mais fantásticas. Reservou a você tesouros imperecíveis. Para alcançá-los, domine tendências inferiores como inveja, vaidade, orgulho e egoísmo. Exercite a confiança em si mesmo. Renda graças a Deus, a tudo agradeça. O esforço vale a pena. O caminho para Deus é o mesmo da vida plena. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e companheiros do plano maior, agradecemos nesse momento por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, rogando a pleiade de luz que possa estar conosco, iluminando a todos, para que bem possamos compreender tudo aquilo que vai ser ventilado aqui essa noite. Também pedimos que cada um, onde quer que esteja, possa ser iluminado, tocado pelos seus guias e protetores. Também agradecemos pela semana que tivemos e por essa semana que está iniciando. Assim, que a sua paz, a sua luz e o seu amor, Senhor, esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Para nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Emmanuel, através do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 31, página 158, e também no livro O Consolador, também do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no item Sociologia. A Terra está repleta de seres atrasados em sua evolução, em ambos os lados da vida, em cujas mentes ainda não estão fixadas nitidamente as noções do dever, da responsabilidade, a respeito da participação de cada um de nós na trajetória do caminho a ser percorrido até a perfeição. Todos nós que estamos matriculados no planeta Terra, no planeta escola chamado Terra, nos encontramos nesse momento grave da transição planetária em nítida desvantagem dentro do nosso processo evolutivo. Deveríamos estar muito mais próximos da tranquilidade, deveríamos estar muito próximos das lições que conseguíssemos alcançar ao nosso turno, situações onde nos encontrássemos mais tranquilos em relação a tudo o que está acontecendo e a tudo que ainda precisamos percorrer em nosso processo evolutivo. E esses espíritos ainda atrasados no processo evolutivo estão dos dois lados da vida. Do lado dos desencarnados, segundo informações, são aqueles espíritos que, não tendo mais condições de permanecer matriculados na Terra, realizam o seu processo das almas. E do lado estamos nós, nos 45 minutos do segundo tempo,
nos esforçando para alcançar ainda as notas necessárias para que possamos ainda permanecer no planeta Terra e não encontrarmos no momento do nosso desenlace físico, encontrarmos ainda situações piores do que estar encarnado em um período de transição como estamos agora, e chegando na realidade espiritual ser aqueles que realizarão este degredo das almas que se encontram atrasadas no seu processo de evolução. Existe muita incompreensão resolvida, que pode ser resolvida pelo estudo. E também muita teimosia daquelas consciências rebeldes e refratárias diante das luzes da verdade, sempre corrigidas pelas dores, oriundas dos abusos praticados e mantidos por nossos irmãos de caminhada e por nossos irmãos de proximidade. Então existe muita incompreensão. Quando a gente não compreende alguma coisa, quando a gente encontra alguma coisa e não consegue entender em profundidade o que significa aquela lição, nós podemos resolver isso pelo estudo. Então essa incompreensão que ainda existe também faz parte desse atraso, também faz parte dessa condição que nós, enquanto espíritos encarnados, muitas vezes, desejamos parecer as coisas, achamos que vamos conseguir resolver essas lições e esses atrasos no na nossa educação espiritual, que nós vamos conseguir resolver isso fechando os olhos ou ignorando o que ainda precisa ser feito. Então, aquelas incompreensões nós podemos resolver pelo estudo. Há formas, há conteúdos, há doutrinas capazes de nos abrir os olhos. Se nós não encontramos nada sofisticado que venha de encontro aos nossos anseios e das nossas inteligências, nós podemos ir buscar lá no Evangelho de Jesus as lições mais simples, as frases mais simples, sem sofismas, que o Mestre Jesus nos trouxe e que serviriam perfeitamente para realizarmos esse avanço no atraso que ainda guardamos. Mas existe um problema pior, que é a teimosia. Muitas vezes nós sabemos que estamos errados. Muitas vezes nós sabemos que estamos atrasados no nosso trabalho de evolução. Muitas vezes nós sabemos que realizamos paradas indébitas na nossa trajetória, no nosso caminho. Mas nós somos teimosos. Nós somos rebeldes. As lições nos alcançam, mas nós somos refratários. Nós devolvemos aquele calor, devolvemos aquele campo eletromagnético que tenta nos acessar, que tenta chegar até as nossas consciências e despertá-la. É a nossa teimosia. Nós não queremos admitir. Nós imaginamos que podemos mudar tudo isso pensando que nós já alcançamos, pensando que já estamos, pensando que nós já concluímos alguma coisa. Quando, na verdade, isso faz parte da nossa teimosia, da nossa relutância. As nossas consciências nos chamam, mas nós somos teimosos, nós somos refratários. Existe uma luz de verdade. Existe uma luz que ilumina certas coisas. E não somos nós os produtores dessa luz. Nós apenas a enxergamos. Mas a nossa teimosia refratária diz que não. Que talvez seja uma doutrina nova. Talvez seja algo diferente, mas que não é a verdade. A doutrina do Cristo não é a verdadeira. A doutrina espírita não é a verdadeira. As boas doutrinas dentro das religiões tradicionais talvez estejam erradas. E nós fugimos dessa verdade, nós somos refratários a ela. E aí então nos alcançam as dores morais, as dores físicas, as dores sociais, as convulsões. E essas dores, elas são oriundas dos abusos praticados e mantidos por nós, pelos nossos irmãos, pelos nossos próximos, pela nossa sociedade, pela nossa comunidade. E seguimos então perdendo tempo. Seguimos então ignorando os chamados, ignorando as verdades que são capazes sim de nos auxiliar, mas que nós
nos mantemos refratários e arredios. O desconhecimento sobre a realidade espiritual faz com que as criaturas encarnadas não trabalhem para o melhoramento evolutivo, perdendo tempo e energia na manutenção de posturas fraudulentas sobre virtudes que não desenvolveram ou que nem possuem ainda. Então, esse desconhecimento da realidade espiritual faz com que a gente trabalhe errado, faz com que a gente perca tempo. Mas esse desconhecimento sobre a realidade espiritual, ele não está distante de nós. A realidade espiritual não está num outro plano. A verdade e esses conhecimentos estão ao nosso lado. É o nosso irmão que fala da doutrina espírita. É o nosso irmão que fala do Cristo. É o nosso irmão que fala do Evangelho. Então nós não estamos distantes desse conhecimento. Esse conhecimento está no meio de nós. Esse conhecimento está próximo de nós. Esse conhecimento nós já ouvimos falar dele. Mas ao invés de prestarmos pelo menos um pouco de atenção, nós o rechaçamos por completo. E vamos perdendo o nosso tempo, vamos perdendo as nossas energias, mantendo fraudes, mantendo posturas de fraudes, mantendo e achando que já desenvolvemos virtudes necessárias, inclusive para ficarmos na escola do planeta Terra, quando da transição planetária. E não realizamos as mudanças que deveríamos realizar. Não desenvolvemos em nós aquilo que achamos que, se nós dourarmos a nossa pílula, as coisas talvez passem despercebidas, o que na verdade é a nossa ilusão. Imaginando que somos bons o suficiente, imaginamos que dominamos os conteúdos suficientemente, imaginando que somos capazes de, quando chegar a hora, fazer o certo. Quando, na verdade, nós precisaríamos estar realizando pequenas mudanças. Nós deveríamos estar realizando grandes alterações íntimas. Nós deveríamos estar realizando pequenos trabalhos no nosso cotidiano, para que, quando chegue a hora, nós tenhamos, sim, colocado em nossa poupança muitas moedas e muitos tesouros espirituais. Estes, sim, capazes de nos auxiliarem e de nos inspirarem a uma permanência no mundo que vem, no mundo que se aproxima, para as realidades espirituais. Então, essas posturas fraudulentas precisam ser observadas. Nós precisamos falar conosco mesmo a respeito de aspectos que imaginamos que já estão desenvolvidos, quando, na verdade, são apenas posturas ilusórias e que nós, com certeza, seremos desiludidos dela no devido momento. Numa atitude irresponsável, os indivíduos pensam ser possível pular etapas, saltar magicamente para um status que desejamos, sem a necessidade de provar nossas intenções e de expiar nosso passado, poupando-nos de sofrimento e agruras, relegadas agora aos outros que não são tão astutos como nós somos, né? Então é uma atitude irresponsável conosco mesmo. Então eu vou pular uma etapa, eu vou fazer uma meditação qualquer, vou recitar um tal mantra, vou fazer tal ritual e eu vou queimar uma etapa. Eu vou saltar magicamente para um status de espírito pacificado. Paz é uma coisa que eu entendo, eu consigo compreender, eu já vi até no dicionário. Então, eu agora vou me atribuir magicamente o status de pacificado. Porque o mestre disse que serão os pacíficos aqueles que vão herdar a terra. Então, trabalharei nesse processo da pacificação, mas eu vou fazer isso de forma mágica. Eu vou pular todas as etapas e eu vou saltar magicamente para o status de espírito pacificado. Mas nós esquecemos que precisamos provar nossas intenções e precisamos expiar nosso passado. Provar nossas intenções é diversas vezes no dia, nas redes sociais, nas famílias, no trabalho, aonde estivermos,
vencermos todas as tentações que chegam até nós pelos nossos companheiros de jornadas, que vêm ver se nós realmente temos a intenção de nos transformarmos em espíritos pacificados. É aquele companheiro difícil, é aquele irmão problemático, ele vem até nós e ele diz assim: será que você realmente consegue provar a intenção que você tem de ser pacificado? Ou é simplesmente uma fraude mágica de um status que eu desejo? Porque eu imagino, nesse momento, que isso é importante para mim. Então nós somos provados diariamente das intenções que realmente aspiramos para nós. E também nós temos que aspirar ao nosso passado. Lá no nosso passado nós fomos diversas vezes espíritos violentos. E agora aqueles espíritos que experimentaram a nossa violência do passado nos encontram no trânsito, nos encontram no trabalho, nos encontram muitas vezes nas redes sociais e lá eles liberam as suas energias de violência oriundas daquilo que lhes fizemos em nosso passado remoto. E nós não podemos nos incendiar. Vamos ver os desequilíbrios do nosso irmão, vamos sentir as suas energias e vamos espiar esse passado, provando para nós mesmos que sim. Agora sim entendemos o que é ser pacificado e entendemos o que é que precisamos realizar em nós para sermos definitivamente e não parecermos somente. Aí sim, nós vamos nos poupar de sofrimentos e agruras. Senão, não. E os outros nossos irmãos, que não percebem e que não agem, talvez, com as astúcias que nós imaginamos para nós, talvez eles estejam, nos seus cotidianos, realizando as provas e as expiações necessárias para revoltarem o próprio terreno íntimo e arrancarem dali as raízes profundas desses aspectos que não são mais importantes e necessários e que precisam ser abandonados para que possamos nós entrarmos no mundo de regeneração que a Terra se encaminha gradativamente, rapidamente a cada dia. Então essa atitude irresponsável de cada um de nós precisa ser pensada e precisa ser repensada, porque nós não temos como pular etapas e nem saltar para um status que desejamos. Precisamos percorrer o caminho que nos leva até lá. A desigualdade humana é o testemunho da reencarnação. Emmanuel traz frases que nós precisamos pensar e meditar. A desigualdade humana é o testemunho da reencarnação, onde cada espírito tem sua posição definida para a regeneração e para o resgate. Mas a miséria, o luxo, a guerra e a ignorância são enfermidades da sociedade e não da reencarnação. E cessada a causa da doença, eliminada estará a moléstia. Nós poderíamos fazer uma palestra inteira sobre esse parágrafo. Nós somos espíritos que precisamos evoluir. Nós precisamos passar por todas as etapas. E nós estamos vivenciando desigualdades em nosso processo evolutivo. Nós não estamos todos no mesmo patamar. Mas todos nós podemos atingir o patamar máximo. Então, no processo somos desiguais, mas na linha de chegada todos seremos idênticos. E a reencarnação, ela é necessária para que alcancemos esse equilíbrio geral. Enquanto estamos reencarnando, enquanto estamos caminhando, enquanto estamos provando, espiando e desejando a melhoria, somos desiguais. Então a desigualdade humana, num mundo de provas e expiações, é a tônica. Aqui se encontram espíritos próximos de alcançar alguma luminosidade. E encontram-se espíritos
no meio do caminho desse processo. E encontram-se espíritos iniciando essa trajetória. Mundo de provas e expiações. Para que assim seja, necessário é que tenhamos todas as classificações. E isso só é possível mediante a reencarnação. Durante o processo, os que sabem mais auxiliam aqueles que estão no meio do caminho. Os que estão no meio do caminho auxiliam e são capazes de entender aqueles que estão iniciando. Cada espírito tem a sua posição definida, aonde ele precisa regenerar e aonde ele precisa resgatar. E isso não é punição. Mas enquanto estamos a caminho, enquanto manifestamos os nossos conteúdos em desequilíbrio, somos os promotores da miséria, não da pobreza. Somos os promotores do luxo, não da riqueza. Somos os promotores da guerra e da ignorância. Poderíamos parar com a guerra. Poderíamos educar aqueles que ainda não alcançaram iluminação. Poderíamos fazê-lo, mas não o fazemos, porque estamos em desigualdade. Estamos em processo de uniformização. Estamos em processo de evolução. E essas enfermidades da sociedade, quando nós nos desenvolvermos, quando deixarmos de ser desiguais, essas doenças estarão curadas. Quando nós nos compadecermos, quando desenvolvermos em nós as virtudes do Espírito, fim da miséria, fim do exagero, fim da guerra e fim da ignorância. Naturalmente. Quando cada um de nós realizar o seu processo de evolução e cada um de nós auxiliar o seu irmão para que o faça, as moléstias da sociedade estarão curadas, porque as causas promotoras dessa moléstia estarão eliminadas. Uma ideia de igualdade absoluta é um erro. Emmanuel tem frases que fazem com que a gente pense. A ideia de igualdade absoluta é um erro, cuja tirania política poderá impor. Mas será um espetáculo de uniformização simbólica para efeitos exteriores, pois o verdadeiro valor dos homens está no seu íntimo, no seu coração, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço, pela própria evolução. Então Deus não nos classifica, nós é que nos colocamos. Aonde estamos, dados os nossos conteúdos íntimos no espírito e no coração. Cada um de nós se define pelo esforço que fez até agora, pelo esforço que está fazendo e pela ânsia que tem de alcançar aquilo que necessita como espírito, não como ser encarnado. Então essa ideia de igualdade absoluta, colocada para nós a despeito de uma lei, a despeito de um decreto, é um espetáculo simbólico para efeitos exteriores. Pode enganar a alguns, pode iludir a muitos, mas não deve fazer parte da nossa caminhada, não deve fazer parte dos nossos conteúdos. Porque sabemos, mediante a doutrina dos espíritos, que cada um precisa se esforçar. O próprio esforço vai nos igualar. E todos nós nos encontraremos na linha de chegada como espíritos puros. E quando lá estivermos, fomos nós, mediante as lições bem aproveitadas e as orientações bem ouvidas, que nós alcançamos essa condição. E não porque alguém, em algum momento, decretou isso, ou porque alguém, em algum momento, impôs isso diante da comunidade. Continuaremos desiguais, agora tratados como idênticos. A única igualdade absoluta de todos os homens é somente perante Deus. É diante do Pai que todos nós somos iguais. E Deus nos cria idênticos. Nos cria ainda incompletos. E Ele espera
que galguemos, que andemos, que evoluamos pela nossa vontade, porque nós desenvolvemos dentro de nós um sentido de que, para evoluir, precisamos desejar. Então Deus, sim, nos cria iguais. E Deus, sim, concede a todos os indivíduos oportunidades iguais. Deus concede a todos as mesmas oportunidades. Mas nós olhamos para o lado e vemos alguém materialmente melhor do que nós. Vemos alguém materialmente menos aquinhoado que nós. Como que Deus pode tratar isso como igualdade? Quando lançamos nessa equação a invariável chamada reencarnação, tudo faz sentido. Porque hoje eu estou onde estou, mas amanhã posso estar na condição difícil que o meu irmão enfrenta. Hoje estou como estou, mas amanhã eu posso estar na condição favorável que o meu outro irmão vive. Hoje eu me encontro nesse lugar, mas amanhã eu posso estar num lugar melhor. Assim como não sabendo utilizar bem os elementos de hoje, amanhã posso me encontrar em um lugar mais sofrido. Deus concede a cada um de nós as oportunidades iguais para evoluirmos. E todos nós temos um direito: conquistar a sabedoria e o amor através da vida. Direito, meu direito de conquistar a sabedoria. Meu direito de eu conquistar o amor através da vida. Cumprindo deveres sagrados de trabalho e de esforço individual. Qualquer coisa fora disso é sofisma. O Cristo viveu isso. Veio como um igual no meio de separados e distantes. Recebeu as mesmas oportunidades, nasceu numa manjedoura. Viveu a vida. Não tinha mais o que buscar em sabedoria e amor, mas o fez. Cumpriu o dever sagrado de trabalhar e de se esforçar. Que parte nós não entendemos? Se nem o exemplo nós somos capazes de enxergar. Se nem as falas do Cristo somos capazes de ouvir. Tanto o homem quanto a mulher possuem responsabilidades iguais diante do sagrado colégio da família. Mas os espíritos masculinos intoxicaram as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências. Homem e mulher são condições inatas do planeta. Os espíritos apresentam ambas as energias, ambas as qualidades de virem, de se encarnarem e de se expressarem, tanto numa polaridade como em outra. Não importa em qual dos lados estejamos, no lado dos homens ou no lado das mulheres quando estamos encarnados. Ambos possuímos responsabilidades iguais. Responsabilidades iguais diante do sagrado colégio da família. Podemos imaginar toda forma de arranjos, mas a palavra família é uma só. Nós, espíritos masculinos, através dos tempos, não soubemos aproveitar aquilo que chamamos de liberdade, prejudicando, atrasando, denegrindo a moral e atrasando o percurso e os avanços das existências e das eras. Nós precisamos compreender a nossa condição e precisamos nos colocar ao lado da família e parar de realizar atrasos
e abusos pela nossa condição de espíritos encarnados masculinos. Os espíritos femininos, com suas bandeiras políticas e sociais, encarnados, se esquecem dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra, junto aos lares. E não em uma ação contraproducente fora dos lares, pois os problemas existenciais dos espíritos femininos encarnados não têm solução pelos códigos humanos, mas têm, sim, solução à luz do Evangelho. Então, os espíritos que reencarnam como femininos imaginam que diante do quadro social que enfrentam na Terra estão em desvantagem, quando seria mais producente observar o potencial e as ferramentas que possui e realizar por si e pela própria humanidade o trabalho que precisa ser realizado junto às famílias e junto às comunidades. Os espíritos femininos que reencarnam imaginam que precisam lutar, estando na Terra, para que possam abrir diante dos códigos humanos os espaços que imaginam e que desejam, quando na verdade a condição de mundo de provas e expiações muitas vezes é muito maior do que a preponderância masculina, que muitas vezes impede esses espíritos de alcançarem os seus desiderados enquanto estão encarnados. Há um entendimento que precisamos compreender, sendo homens ou mulheres, sendo espíritos encarnados masculinos ou femininos, diante de um trabalho muito maior do que aquele que aparentemente possa ser ou parecer diante daquilo que é o desenvolvimento das sociedades humanas, aquilo que são as comunidades de espíritos encarnados. Nunca, em nenhum tempo, a educação teve tanta facilidade de amplificação em face da comunicação que vivenciamos hoje em pleno século XXI. Mas ambas, a educação e a comunicação, hoje são órgãos de escândalo para o coletivo e centro de interesse econômico no particular. E os conteúdos elevados dos problemas da vida só vão triunfar na educação e na comunicação através do bafo da fortuna. Então, se nós realizarmos qualquer trabalho que seja, que tenha como intuito elevar o espírito humano, elevar as coletividades, não triunfaremos. Somente conseguiremos se as fortunas do mundo estiverem soprando em nosso favor. Porque nem na educação e nem na comunicação nós vamos conseguir educar e elevar. Porque subvertidos que estão, tanto a comunicação como a educação, hoje, servem somente para escandalizar e para satisfazer interesses econômicos. Lamentavelmente, aquilo que deveria educar o indivíduo e facilitar a comunicação, diminuindo as distâncias, passa pela fortuna, pelo egoísmo e passa pelo crime. Durante todo o período evolutivo dos seres humanos, recebemos visitas de almas esclarecidas, vindas em nome do Cristo, de modo a sermos confrontados conosco mesmo e pudéssemos perceber e corrigir rumos deturpados, cabendo a todos e a cada um a decisão de raciocinar. Então o Cristo veio. Antes do Cristo e depois do Cristo, muitos espíritos esclarecidos, muitos cientistas, muitos professores, muitos clérigos, muitos filósofos, muitos escritores chamaram a nossa atenção. Vieram para nos esclarecer. Vieram em nome do Cristo trazer as luzes. Vieram colocar para nós novos paradigmas. Para que nós pudéssemos absorver esses conteúdos, absorver essas luzes e mudar os nossos rumos
corrigir e colimar as nossas atenções. Mas cada um precisa observar, cada um precisa decidir e raciocinar. E isso é uma coisa que precisamos fazer de forma coletiva. Quando todos nós levarmos o nosso pensamento e buscarmos ao Cristo, aos seus ensinos e aplicarmos em nossas vidas, talvez nós façamos um salto evolutivo. Talvez nós façamos um avanço fenomenal em poucos dias, em poucas semanas, em pouco tempo. Mas faz parte da decisão de cada um e do raciocínio de cada um. E o nosso mestre, todas as vezes que chama, espera que cada coração mova-se para ele com a sua vontade ao seu turno. Nesses dias, os ensinos do Espiritismo em sua objetividade são uma extraordinária mensagem que nós precisamos saber bem avaliar seu valor, pois a consciência terrena está apta a receber esse conhecimento para despertar e desprezar os últimos resquícios de materialidade. Temos a doutrina espírita, temos o Espiritismo, na sua objetividade, mensagem extraordinária. Mas nós precisamos tentar avaliar o seu valor. Existe um valor, mas nós precisamos nos aprofundar a nossa sonda nesse conhecimento, mergulhar definitivamente. Imaginemos que se foram os espíritos da Pleiade do Espírito da Verdade, que trouxeram para nós os ensinamentos do Espiritismo, cada palavra, cada vírgula tem a sua mensagem. Está colocado ali de maneira que, se tirarmos uma vírgula ou uma palavra que seja, perde-se o sentido. Não podemos ler simplesmente como um amontoado de palavras. Não podemos observar simplesmente como uma mensagem qualquer. A doutrina espírita é extraordinária, mas o seu valor precisa aparecer para nós com o tamanho real que ele realmente tem. Mas nós precisamos fazê-lo, nós precisamos despertar. Nós precisamos conscientemente realizar esse aprendizado. Porque talvez seja a única forma de, estando encarnado nos alvoreceres da nova era, nos alvoreceres do mundo de regeneração, talvez seja a única forma de realizarmos um avanço seguro e certo para merecermos os olhares do Mestre Jesus e para merecermos continuar a nossa trajetória na escola que vivenciamos e que estamos engajados hoje. Talvez não tenhamos outra maneira de alcançar esse prazer, de alcançar essa condição, sem aprofundarmos, sem avaliarmos o valor que a mensagem extraordinária do Espiritismo congrega para nós nesse momento grave. Não se consegue fugir das lições maiores, necessárias ao espírito, nem enganar mentores com aparências de virtudes não sustentadas. É necessário honestidade íntima e buscar dos verdadeiros tesouros da alma, que conduzem à felicidade real, à felicidade equilibrada. Nós não vamos conseguir fugir daquilo que precisa ser feito. Aquilo que é necessário para o espírito ser chamado de pacificado, de espíritos mansos, de espíritos que podem herdar a terra. Nós não vamos enganar aqueles que olham por nós. Nós não temos como sustentar virtudes em aparências. Nós não podemos parecer, precisamos realmente ser. Precisamos minimamente estar comprometidos com isso. Senão, seremos conduzidos por nós mesmos a locais mais ao nosso temperamento e à nossa realidade.
E talvez precisemos, então, reiniciar a trajetória em mundos de provas e expiações iniciantes, aonde nós nos sentiremos, então, sim, degredados. E sentiremos, então, sim, o peso das lições que já sustentamos dentro de nós, que já carregamos dentro de nós. Talvez lembremos da doutrina espírita, talvez sintamos as suas faltas, mas não teremos mais ao alcance da mão as lições que agora estão aí e que todos nós podemos acessar, basta que desejamos. Felicidade real e felicidade equilibrada depende de nós, agora e no mundo de provas e expiações que estamos abandonando para entrar no mundo de regeneração. As lições de Emmanuel podem soar para nós às vezes um tanto ríspidas, mas não podemos nos queixar de que alguém veio e trouxe uma lição importante e não foi enfático o suficiente para que nós a ouvíssemos. Devemos estudar essas obras, observando a seriedade e a competência com que esses irmãos da realidade espiritual são capazes de imprimir nos textos que nos alcançam. Levemos o nosso pensamento buscando a Deus, nosso Pai, buscando a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que velam por nós. Pedimos a Ele a compreensão e a orientação necessária para que vençamos esses momentos, que saiamos da nossa inércia, que paremos e que abandonemos essas máscaras que desejamos guardar e colocar para nós mesmos como virtudes que não possuímos. Que saibamos avaliar bem o nosso íntimo e buscar dentro de nós aquilo que é necessário para este momento, abraçando as causas justas, colocando-nos na condição de espíritos que precisam evoluir e de espíritos que podem e que devem realizar a própria felicidade através do caminho que precisam caminhar e percorrer. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.